Ô Sandro, então, de alguma maneira, pelo que tanto você e o Lorival colocam, a gente pode prever que esses ataques serão restritos às bases militares? Ou há uma possibilidade, sim, de que haja ataques nas próximas horas e nos próximos dias a instalações nucleares e petrolíferas e, por que não, civis também, de alguma maneira? E eu queria te ouvir a diferença de gradação, né? O que significaria, por exemplo, um ataque em instalações nucleares? O que significaria, tanto geopoliticamente, em termos de estrago também, ataques em bases nucleares, né? Como que a gente pode desenhar, até para a gente poder observar os próximos passos dessa retaliação israelense? Bom, Caio, a pergunta, eu vou responder a pergunta pelas partes que ela tem. Então, é, pela dinâmica dos ataques, eu acho que se Israel estivesse atacando algo que não fosse os alvos militares, eu acho que isso já apareceria nessa primeira onda de ataques. Isso já apareceria nesse primeiro momento, nessa primeira onda de ataques. Eu acho que a limitação é nesse sentido, além de todos os elementos que o Lorival já pontuou muito bem. Eu lembro que tem duas coisas que parecem pequenas do ponto de vista geopolítico, mas são muito importantes. Os Estados Unidos colocaram dois esquadrões de caça, um na Arábia Saudita e um no Catar, só que são de F-16, mas são especiais na Força Aérea Americana. Eles são caças especializados em supressão de defesa aérea. Então, é uma mensagem também para o Irã para que limitasse as suas ações. Então, são esquadrões especializados nesse sentido. Então, isso também serve para mostrar não só o compromisso americano com a defesa de Israel, mas também sinais de que, olha, eu estou colocando isso a seu favor, então talvez seja necessário reduzir a escala dos ataques que você tem pensado. Então, eu acredito que esse ataque que Israel está fazendo, independente se a segunda vaga será a última ou será ainda, a gente ainda testemunharemos algumas outras vagas desse ataque. ah, Creio que vai ser um ataque voltado a capacidades especialmente missilísticas do Irã, porque eu creio que esse ataque esteja sendo feito de retaliação no sentido de colocar ao Irã: olha, eu não vou tolerar um outro ataque como foi feito de 1º de outubro, com aqueles 181 mísseis balísticos. Então, existem reportes de que fábricas de foguetes ligadas à Guarda Revolucionária, bases que seriam possíveis para lançamentos desses mísseis, além de pontos que poderiam ter sido utilizados pela Guarda Revolucionária Iraniana na Síria e no Iraque para lançamento desses mísseis contra Israel no 1º de outubro, foram atacados. Então, tem essa racionalidade nesse sentido, limita a ação israelense do ponto de vista da geopolítica e da confrontação regional. Olha, eu ataquei apenas alvos militares seus, então não espero ataque contra alvos civis, e por aí vai. Se Israel atacasse, por exemplo, as instalações petrolíferas, isso teria um efeito na economia global, obviamente, e isso tem sido uma pressão americana muito forte para que não o faça, até porque isso pode desequilibrar a corrida eleitoral americana nesse momento. E no caso das instalações nucleares, Caio, a gente tem que lembrar que aliados convencionais na região, talvez a gente consiga contar um que o Irã tenha, que é a Síria de Bashar al-Assad. Mas a Síria de Bashar al-Assad é um país que ainda enfrenta uma guerra civil, embora esquecida, ainda é um país que o governo não tem o controle de todo o território. Então você ainda tem parte do território controlado pelos curdos, você tem parte do território controlado pelos radicais anti-Bashar al-Assad, principalmente ali na fronteira com a Turquia, em torno ali de Idlib, né, e por aí vai, e ainda alguns bolsões radicais ali, especialmente no sul, próximo à fronteira com o Iraque. Então, você tem toda essa dinâmica ali posta. Então, os aliados do Irã são basicamente esses movimentos do autodenominado eixo da resistência, né, como o Lorival pontuou, no Líbano, os Houthis do Iêmen, as milícias que são pró-Irã no Iraque, e algumas presenças propriamente da Guarda Revolucionária na Síria, além das instalações do próprio Irã. Então, os ataques israelenses nesse sentido também demonstram uma capacidade. A imprensa israelense fala em mais de 200 aeronaves mobilizadas para o ataque nesse momento. Então, sem dúvida, uma grande capacidade de lançamento de ataque e uma mensagem nesse sentido. No caso, se Israel atacasse o programa nuclear, estaria não só riscando uma linha vermelha dos americanos, mas uma linha vermelha do próprio regime iraniano, porque o regime iraniano persegue esse armamento nuclear, persegue essa capacidade nuclear como uma arma de dissuasão
para quaisquer ataques ou ações hostis contra o regime. Então, se os israelenses conseguem uma ação nos moldes do que foi a Operação Outside the Box contra a Síria em 2007, ou a Operação Ópera contra o Iraque em 1981, no qual um nascente programa nuclear sírio ou o programa nuclear iraquiano, lá de 81, foram eliminados por esses ataques israelenses. Se Israel conseguisse fazer isso contra o Irã, nesse sentido, isso colocaria o Irã literalmente sem restrições contra Israel. E aí colocaria Israel numa situação muito mais complicada, no qual, embora o Irã tenha recebido alguns ataques israelenses, ainda tem um arsenal muito grande de mísseis e de foguetes, e vários de seus aliados também têm. Cabe lembrar os arsenais que o Hezbollah ainda tem e não colocou em lançamento. Né? Antes dessa fase mais direta de Israel contra o Hezbollah no Líbano, a gente falava de 100 a 150 mil foguetes. Então, é um número muito elevado e que poderia ser utilizado contra Israel e poderia suprimir as capacidades de defesa aérea de Israel. Então, é um cenário muito delicado nesse sentido.